E aí, Boa. de uma forma geral, assim, quando existe a possibilidade da gente assistir alguém aplicando ou realizando alguma avaliação, né, de teste de força máxima, né, pode dar uma ligeira impressão que é muito tranquilo, né? De fato quando o profissional tem segurança em realizar o teste. Mas quando você vê alguém aplicando o teste, dá uma ligeira impressão assim, de quem não tem o costume de fazer, que é muito simples, né? Essa falsa impressão. No teste de URM, por exemplo, é importante que o avaliado ou o atleta tenha uma familiarização com o gestual, antes de tudo, né? Eu lembro de uma vez que a gente foi lá no CTE realizar umas coletas, eu fui lá te ajudar, né? E aí o primeiro ponto, a minha dúvida independente do exercício, ou seja, pensando ali no exercício de supino reto, uma será realizada com a barra, por exemplo, na posição acima da cabeça, e a outra sendo iniciado com a barra próxima ao peitoral, né? Foi até uma pergunta que o Pedro Ogando trouxe aí pra gente. Quais são as diferenças? Olha que coisa que parece ser boba, né? Teste de 1RM, eu tenho uma repetição para chegar na carga máxima, tá? Mas isso vai influenciar também, por exemplo, 4 repetições, 6 repetições, ou até no teu treino, tá? Um treino que na segunda-feira você fez com 30 quilos, de repente, na sexta-feira você não consegue botar o mesmo peso, e você se pergunta por quê? O que aconteceu? Não tô cansado, vamos supor que não esteja cansado mesmo. Aí você não controlou uma simples influência. O que acontece? Olha que coisa boba, né? Tô lá no supino, braço esticado, beleza? Barra sai de cima. Desci e empurrei. A ação excêntrica, a descida, eu tô tendo um alongamento das minhas fibras, né? Eu tô esticando, deixando o peso vir ali a favor da gravidade. Durante essa ação, eu estou acumulando energia elástica. E toda vez que o meu corpo, meu sistema muscular acumula energia elástica, ele ajuda essa energia elástica a transferir para a ação subsequente, ou seja, a minha concêntrica fica mais forte. Ciclo, alongamento, encurtamento. De novo, barra está lá em cima. Desci, transferi energia elástica para a ação concêntrica, consegui potencializar a minha força. Partir de baixo aqui, ó. Musculatura já está alongada, eu já perdi a eficiência de acumular energia elástica. Então, partindo de baixo, vou só subir. Pum. Dependo só da força concêntrica. O que aconteceu? No primeiro exemplo, eu tive uma ação que me ajudou a potencializar a ação concêntrica por causa desse acúmulo de energia elástica, por causa desse ciclo de alongamento e encurtamento. Quando eu sair direto daqui, eu dependo só da força concêntrica. Então, eu vou produzir menos força, consequentemente, movimentar uma menor carga externa partindo daqui de baixo do que quando eu saio lá de cima e faço a excêntrica, depois concêntrica. Então, o que é importante no teste, mas também nos seus treinos? Que você registre aspectos como posição da barra, posição dos ângulos articulares, né? Manipulação desses ângulos, manipulação das ações. Então, na nossa mentoria, por exemplo, mentoria Pilares da Alta Performance, lá no módulo de prescrição, quando a gente vai discutir treinamento de força e prescrição do treinamento de força, nós mostramos que, tem 14 variáveis que eu posso controlar no treinamento de força. É muito mais do que volume, intensidade, pausa, duração, frequência, né? Por exemplo, se eu mudar a amplitude de movimento, eu posso mudar a carga externa que eu vou levantar, eu vou mexer na intensidade. Nesse caso, eu coloquei uma ação excêntrica precedente, a barra saindo de cima. Parece bobo, né? O movimento é uma maior carga externa, maior intensidade, possivelmente maiores adaptações para a força e talvez para a hipertrofia. Então você mudou uma variável aí que modificou a carga externa levantada. Isso influencia no teste. Então é importante que você no seu checklist tenha o registro lá dessa questão das posições articulares, os ângulos articulares, dessas manipulações. Num teste aeróbico, por exemplo, olha que bobo, você mudar na bike a altura do selim, né? Vai mudar a posição do quadril, a posição do joelho, vai mudar a posição que você começa fazendo força concêntrica, consequentemente vai mudar a produção de energia, mudando a produção de energia pode mudar
a avaliação aeróbica, por exemplo, quanto você avalia de consumo máximo de oxigênio e outras variáveis também. Então você precisa registrar essas posições biomecânicas, essas características cinesiológicas e posicionais que vão influenciar na sua resposta e na carga externa produzida, consequentemente na avaliação do seu teste. E assim, uma dica assim, parece simples, faz o teste em você mesmo. Filma você executando o teste de um RM, por exemplo, em várias amplitudes, né, em várias formas de visualizar. Para você até entender um pouco ali também de como funciona o teste. Deixa eu dar um exemplo. Teve uma época que eu estava no mestrado lá na UFMG e a gente estava fazendo uns pilotos, né, uns testes para uma parte lá, um experimento do mestrado. A ideia era o atleta nadando, ele virava de lado, levantava a cabeça, olhava a escala de PSE gigante do lado assim e respondia a PSE. O cara tava nadando, girava de lado e respondia a PSE. Cara, um dos meus colegas foi testar, ele quase se afogou, né? Ele foi virar de lado, quase virou, se afogou e quase deu cambalhota lá. E aí a gente falou, cara, isso não vai dar certo. Essa percepção de esforço não vai dar certo, não vai dar certo. Pegamos um indivíduo treinado. Ele conseguia sincronizar a abraçada, o momento que ele respirava para responder a percepção de esforço. Mas aí a gente percebeu que as letras tinham que ser maiores, a cartolina tinha que ser muito mais próximo da piscina, a gente tinha que andar para conseguir sincronizar o movimento. Mas por quê? Porque ele testou nele antes, ele viu a dificuldade daquele posicionamento. O cara respondeu a PSE durante o nado, ele ia fazer 1.500, tinha que fazer uma curva de PSE durante o nado. Então, fazer o teste em você te ajuda a pegar esses pequenos detalhes, a padronizar. Bruno, eu não vou fazer teste, isso não é minha rotina. Se você trabalha com esporte, eu preciso te dizer que você precisa fazer teste. Senão você não vai conseguir planejar a evolução da performance. Na mentoria, os nossos alunos já perceberam o quanto isso é essencial e a gente tenta ajudar eles a posicionar os melhores momentos. Se você trabalha com fisicamente ativo, está no fitness, a pressão é um pouco menor, eu te entendo. Mas, cara, se você fizer teste e mostrar a evolução de performance para o seu aluno, eu te garanto que ele vai querer ficar contigo. Eu te garanto. É mais do que mostrar uma foto do antes e o depois. Muito mais. Exato. A gente tem que parar, né, Marcelo, de querer convencer as pessoas de que o nosso trabalho é bom. A gente tem que mostrar que o nosso trabalho é bom, mostrar resultado, e resultado vem com a avaliação física. Exatamente. Nem sempre um antes e o depois vai dizer a realidade. Tem tanto Photoshop aí, né? Tanto aplicativo que dá para dar uma mudada. Exatamente. E aí a gente até levando agora a realidade para quem trabalha com fitness, já que a gente tocou nesse assunto, e de uma certa forma, né, é bem diferente do esporte, porque de uma certa forma quando um clube contrata um atleta, ele já conhece ali o histórico. Dificilmente um atleta, o clube, né, o treinador vai pedir um atleta que ele não conhece. É diferente do fitness, que vai chegar um aluno ali todo dia, né, chega ali na academia e aí provavelmente, dificilmente você tem um histórico desse atleta, né? E nós, de uma certa forma, principalmente os homens, a gente não tem costume de realizar nenhum tipo de teste, nenhum tipo de avaliação antes de começar a fazer uma atividade mais sistemática, né? Isso... Tem até um preconceito, né? Ah, eu não vou pagar essa taxa de avaliação física na academia não, cara. Só para arrancar dinheiro, pra quê? Vou lá, começo a fazer meu supino, daqui a pouco eu melhoro, boto a fita lá e vejo que meu bíceps aumentou. Tem um preconceito. Exatamente. E já pensei assim, né? Pensou assim. Muito em função porque a gente não recebe o retorno também dessas avaliações, né? E depois também não tem uma periodicidade. Então, eu vendo por outro lado, até entendo um pouco assim a mentalidade do aluno, porque isso é muito falho na nossa profissão ainda, né? São poucos os profissionais que têm esse cuidado de avaliar, reavaliar, dar o feedback, mostrar as avaliações, enfim.